Se o seu precatório foi expedido antes desta data, ele será pago agora, em 2025. Mas, se foi expedido depois disso, ele entrou na fila de 2026. Essa é a primeira verificação que você deverá fazer depois de assistir esse vídeo. Basta olhar a data em que o ofício requisitório foi emitido para saber em qual orçamento seu precatório foi incluído. Mas conta pra gente nos comentários. De quando é o seu precatório? Eu quero saber. Além disso, é importante entender que o pagamento dos precatórios federais previstos para 2025 será feito em julho. Ainda não há um dia exato, mas o mês já está confirmado pelo governo. E isso inclui também os precatórios do Fundef, embora esses sigam um caminho um pouco diferente, já que o valor é repassado primeiro para o Estado e só depois é transferido para a conta do professor. Outra informação fundamental é que se você estiver com o CPF irregular, pode ter o saque bloqueado. Isso vale até mesmo para quem tem nome limpo, mas está com alguma pendência cadastral na Receita Federal. O ideal é acessar o site da Receita e consultar a regularidade do seu CPF antes de julho. E não adianta correr para abrir conta no banco. O próprio tribunal já abre a conta automaticamente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Assim que o dinheiro for liberado, você poderá consultar e sacar utilizando apenas o CPF. Para confirmar se o seu precatório será pago em julho, procure pelo número do processo e veja qual foi a data da requisição. Muitos tribunais informam também o ano de proposta. Esse dado é determinante para saber em qual orçamento a União incluiu seu pagamento. Por exemplo, se você vê ano de proposta 2025, o valor deve ser pago agora em julho. Se constar ano de proposta 2026, o pagamento será feito somente no próximo ano, mesmo que você já tenha a sentença ou cálculo final. Se o seu precatório foi expedido antes do dia 2 de abril de 2024, ele será pago agora, em 2025. Mas se foi expedido depois disso, ele entrou na fila de 2026. No caso dos precatórios do Fundef, que são voltados principalmente para professores, o valor é enviado pelo governo federal diretamente para o estado de origem. Só depois o estado faz a distribuição entre os professores, seja em atividade ou aposentados. Esses precatórios do Fundef geralmente seguem o calendário dos precatórios federais, mas com atrasos ou variações conforme o estado. Alguns sindicatos estão pressionando para que a quarta parcela seja paga ainda em junho, mas o cenário mais provável é que tudo ocorra em julho. Agora, vamos falar sobre os cuidados práticos para o momento do saque. A primeira coisa a ser feita é verificar a regularidade do CPF. Isso pode ser feito online, no site da Receita Federal, preenchendo apenas o número do CPF e a data de nascimento. Se o resultado indicar alguma irregularidade, é fundamental resolver isso o quanto antes. O CPF irregular pode impedir que o sistema bancário autorize o saque. E o banco não pode corrigir isso por você? A regularização é feita diretamente na Receita Federal. Outro ponto essencial é saber se o seu precatório precisa de alvará judicial. O alvará é um documento emitido pelo juiz autorizando o saque. Nem todos os precatórios exigem esse documento, mas alguns, especialmente em casos com mais de um beneficiário, sim. Também é importante saber se haverá desconto de imposto de renda. A maioria dos precatórios sofre esse desconto, exceto quando o beneficiário possui isenção já reconhecida, devido à doença grave. A simples alegação de doença não basta. A isenção precisa estar registrada no processo. No momento do saque, você pode ser questionado sobre essa isenção. Se você disser que o precatório é isento e não houver comprovação, o valor pode ser retido até que haja autorização judicial para a liberação sem desconto. Por isso, é melhor deixar o sistema calcular e, se for o caso, buscar a restituição depois.
Vale lembrar que precatórios de valores baixos, próximos de R$ 2.000, costumam ser isentos por ficarem abaixo da faixa de isenção do imposto de renda. Já valores mais altos, como R$ 4.000 ou R$ 5.000, geralmente sofrem a retenção no ato do pagamento. Outro detalhe que causa confusão é sobre a abertura da conta. Muitas pessoas acreditam que precisam abrir uma nova conta no banco, mas isso não é necessário. O próprio tribunal abre automaticamente uma conta judicial no nome do credor. Essa conta é aberta ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, dependendo do tribunal responsável. Você só precisa apresentar um documento com foto e o número do CPF para consultar e sacar o valor quando ele estiver disponível. E como saber se o dinheiro já foi liberado? Cada tribunal tem seu sistema online de consulta. A maioria dos tribunais regionais federais disponibiliza um portal onde você digita o número do processo ou o CPF e pode verificar a movimentação do precatório. Quando o valor for efetivamente depositado, essa informação aparece no extrato judicial. E a partir desse momento, você já pode ir até a agência bancária indicada, munido de documentos, para sacar ou transferir o dinheiro para outra conta de sua preferência. Se você pretende vender seu precatório, tome cuidado. Em 2025, os pagamentos estão programados para ocorrer em até 3 meses. Vender neste momento pode não ser vantajoso. Você pode perder até 20% do valor total. A venda só deve ser considerada em situações muito específicas, como dívidas urgentes, necessidade de investimento imediato ou problemas financeiros graves. Mesmo nesses casos, procure uma empresa séria, que não cobre taxas antecipadas e que forneça uma proposta por escrito. Muitos golpes ocorrem nesse momento. Estelionatários se passam por empresas e cobram taxas para supostos cartórios ou transferências. Nenhuma empresa idônea cobra valores adiantados. Toda a operação de cessão de crédito deve ser transparente e sem exigência de depósito prévio. Se você decidir vender, exija que a empresa apresente um contrato detalhado, com o valor final que será pago, os prazos e a forma de transferência. E sempre que possível, consulte seu advogado antes de assinar qualquer documento. Ele pode verificar se há cláusulas abusivas ou riscos ocultos. Agora, falando sobre o futuro, é importante que todos estejam atentos a 2027. A partir desse ano, os precatórios voltarão a ser pagos dentro do limite de gastos do governo federal, conhecido como teto fiscal. Isso pode gerar atrasos ou mudanças nas regras. Já existem sinais de preocupação. O volume de precatórios vem crescendo ano após ano e o orçamento público está cada vez mais pressionado. Há discussões no governo sobre a possibilidade de um novo parcelamento ou até mudanças constitucionais para lidar com o aumento da dívida. Se você tem um precatório previsto para 2027 ou depois, acompanhe atentamente as notícias. Novas propostas de emenda constitucional ou mudanças no modelo de pagamento podem afetar o cronograma e os valores recebidos. Muita gente ainda não sabe, mas o próprio secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, já afirmou que o ano de 2026 será decisivo para discutir o futuro dos precatórios. Isso significa que as regras podem mudar de novo, como já aconteceu em anos anteriores. Outra dica para quem está se preparando para receber é guardar todos os documentos relacionados ao processo. Isso inclui o número do processo, a data de expedição do precatório, a identificação do tribunal e qualquer decisão sobre isenção ou necessidade de alvará. Ter essas informações organizadas pode evitar dor de cabeça na hora do saque. Muitos erros acontecem por falta de organização ou por não compreenderem bem os procedimentos. Qualquer dúvida, sempre procure orientação jurídica. Se você for aposentado, lembre-se de que o precatório não interfere diretamente na sua aposentadoria, mas pode gerar retenção de imposto. Em alguns casos, pode até elevar sua faixa de contribuição no mês do recebimento, o que afeta o cálculo do imposto de renda anual. Para quem declara imposto de renda,
O ideal é guardar o informe de rendimentos emitido pelo banco quando o precatório for pago. Esse informe deve ser utilizado na sua declaração do ano seguinte para evitar cair na malha fina. Já para quem não é obrigado a declarar, o recebimento do precatório pode, eventualmente, alterar essa condição, dependendo do valor recebido no ano. Fique atento ao limite anual de isenção, que muda de acordo com a legislação vigente. Por fim, é sempre bom lembrar que precatórios não caducam. Ou seja, mesmo que você não saque imediatamente, o valor continua sendo seu. Mas isso não significa que o ideal seja deixar o valor parado. Acompanhe o processo, verifique a movimentação no site do tribunal e esteja pronto para agir assim que houver liberação. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Meu precatório vem aí". Assim a gente vai saber quem realmente se interessa por seus direitos e quer estar bem preparado para receber.